pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma live hoje, a nossa última live do Novembro Azul, em apoio ao Novembro Azul. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Essa live muito significativa para o Novembro Azul, né? Vamos lá, enquanto o pessoal vai entrando, vamos acionar os nossos aviõezinhos para comunicar que a live está se iniciando, comunicando aos amigos, aos colegas que estamos entrando na live. Ela vai começar daqui a pouquinho. Vamos acionando os aviõezinhos. E já já a gente inicia a nossa última live do Novembro Azul, em apoio ao Novembro Azul. Uma live bem especial, né? Falando sobre o assunto. Então, a gente vai começar já já. Vamos ver aqui. Eu estou enviando os aviãozinhos, tá, gente? Vamos enviar também. E já já a gente começa a live. Vamos ver. Aí, o pessoal vai entrando, bem-vindos, boa noite. Boa noite a todos. Essa nossa última live do mês Novembro Azul, no qual nós fizemos lives apenas com homens para apoiar a causa do câncer de próstata. E para encerrar, nós teremos hoje, especialmente, um urologista. Vai ser muito legal. Muito bacana. Vamos esperar o Dr. Paulo César entrar para a gente iniciar a live. Ele já está entrando. Olá, boa noite. Olá, como vamos? Tudo bem, Silvana? Tudo, e você? Tudo ótimo, tudo bem. Vamos Então, lá. Bem-vindo à nossa última live do mês de novembro. Um privilégio para mim. É um privilégio Muito para nós obrigado. tê-lo aqui conosco, né? O Dr. Paulo César Marques é urologista, então, em apoio, né, à causa do Novembro Azul, nós o convidamos para essa live, ficamos muito felizes dele ter aceito, né? Vai ser muito bacana esclarecer esta causa para todo mundo, acho muito bacana. E como o Espaço Ser tem como objetivo com as lives de trazer informação e conhecimento para a comunidade, né? Então eu acredito que a nossa live vai ser muito bacana, muito produtiva. O Dr. Paulo César Marques é urologista, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, né? Sócia fundadora do Espaço Ser, junto com a minha irmã, Luciana Lauretti, que é psicóloga, e um espaço que é uma clínica multidisciplinar, com diferentes profissionais, né? Dentre eles nós temos psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, temos também uma equipe de cirurgiões dentistas, temos tutores, então uma equipe que trabalha em conjunto. E nós estamos muito contentes de receber aqui o Dr. Paulo, e está muito difícil eu falar o Dr. Paulo o tempo inteiro, e eu preciso explicar para o pessoal, né, que eu Quebre a posso cerimônia, falhar. por favor. Quebre a cerimônia. Eu posso falhar durante a live, porque assim, na verdade, o Paulão, como a gente conhece na família, né? Ele é amigo de infância do meu irmão, do Sérgio, e a gente teve uma infância muito juntos, né? Estudamos no mesmo colégio durante um tempo, né? Sim. Então, assim, a gente conhece e a gente conversa com ele como Paulão. Inclusive no meu WhatsApp ele tá Paulão. Então fica difícil, né, o doutor Paulo, mas eu vou tentar ser Melhor assim, Paulão, é rejuvenescedor o Paulão. é rejuvenescedor. Ah, que bom, Ótimo. então. Então Tá vou deixar bom? o Paulão. Então, Paulão, a gente está aqui muito feliz, né, com essa última live do mês de novembro, do Novembro Azul, onde o Espaço Ser fez lives azuis, né, durante o mês todo, com homens, e você nos contemplou com essa última para dar muita informação, com certeza, para todos.
Então, antes da gente começar a entrar no nosso assunto, que é o câncer de próstata, o que você precisa saber, o que você devia saber, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, sua formação, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Ok. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Silvana. Eu realmente me sinto muito lisonjeado por fazer parte aí do Espaço Ser, né? E estar podendo contribuir, explicando, dirimindo algumas dúvidas que possam surgir. Sempre acontece. O tema tem sido bastante recorrente, mas é sempre importante enfatizar, dado a importância que essa doença vem ocupando no cenário mundial, né? Enfim. Bem, minha formação foi na Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Eu sou paulistano, de naturalidade paulistana. Fui para Campinas para me formar, para estudar na faculdade. Persisti por mais tempo ainda em Campinas, fazendo 2 anos de cirurgia geral e depois 2 anos de urologia como formação. Iniciei algumas atividades ainda durante mais 2 ou 3 anos, 2 anos e meio aproximadamente no Hospital das Clínicas, no serviço de urologia, onde tive a oportunidade de aperfeiçoar-me ainda um pouco mais em certas unidades, certas sub-áreas da urologia, e depois, por uma opção pessoal, achei que devesse vir ao interior. Sou médico hoje, urologista na cidade de Bauru. Aqui resido já há 25 anos, onde formei tive minha família, meus amigos, enfim, uma nova vida que se iniciou nessa cidade, né? Mas guardo com carinho no fundo do meu coração todos os meus amigos ainda de São Paulo, inclusive toda a família Borges, né? Que eu conheci ainda na minha infância no Colégio Batista Brasileiros, grande colégio e tal. E durante muito tempo, depois essa amizade se expandiu, se coiu e perdura até hoje, e eu tenho muito prazer que assim permaneça, viu? Bom, que bacana, muito bom. Espero poder muito ajudar a todos os seguidores, né, do Espaço Ser. Com certeza, vai ajudar bastante, porque eu acho que é um assunto, como você falou, muito relevante, né? E que com muitos tabus também, né? Que os homens acabam tendo muitos tabus em relação. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Em relação a esse assunto, e eu acho que vai ser bastante esclarecedor para todos que estiverem nos assistindo, né? E às vezes o pessoal não assiste aqui na hora, mas fica gravado, então pode assistir depois, então eu acho que as informações vão ser bem relevantes. Okay. Para a gente iniciar, né, o câncer de próstata, o que você precisa saber? Paulão, eu vou falar Paulão então. Por favor, à vontade. Você me deu essa liberdade, eu vou falar Paulão. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, para começar, você poderia nos explicar o que é, né, a próstata, qual a sua função, né? Porque acho que tem muita gente, eu mesma não sei muito bem para que ela serve. Muito bem. Bem, a próstata é uma pequena glândula que está situada na base da bexiga e ela, por assim dizer, é perfurada pela próstata, pela uretra, me perdoa. Antes da uretra penetrar o períneo e ser exteriorizado no pênis, para que o homem consiga urinar. A próstata, diferente do que a população em geral possa imaginar, e é uma confusão totalmente aceitável, ela não faz parte do sistema urinário. É uma glândula que ela compõe o sistema reprodutor masculino. Por quê? Porque a sua função é a produção de fluidos que, associados a fluidos das vesículas seminais e das glândulas uretrais, ajudam a preservar e vitalizar os espermatozoides que são produzidos nos testículos. Todo esse componente sólido pelos espermatozoides e os líquidos compõem o que nós chamamos de sêmen. E o sêmen é o elemento que é depositado no fundo vaginal durante o intercurso. Pois bem, uma vez que o sêmen seja depositado no fundo vaginal, esse líquido vai ajudar a preservar e enriquecer os espermatozoides para que eles comecem a fazer o seu processo de migração em direção ao óvulo, desde que naturalmente tenha havido uma ovulação, para que então se possa ter a fecundação desse óvulo, ok? É para isso que nós temos a próstata, quer dizer, o elemento produtor desses líquidos, ok? E a confusão, só para dar uma pinceladinha, ela acontece com muita frequência
Porque exatamente as afecções prostáticas, elas se apresentam ao paciente com sintomas que têm comportamento urinário, elas costumam incomodar o padrão urinário do paciente. Tá? Por isso que ela acaba sendo confundida como um órgão, uma glândula do sistema urinário e não como de fato é do sistema reprodutor. Legal? Muito interessante, muito esclarecedor. Não sabia disso. Muito bom. Bom, e aí, para a gente entrar exatamente no assunto, né, a partir de que idade os homens devem fazer os exames preventivos de câncer de próstata e qual a periodicidade indicada, ou seja, de quanto em quanto tempo, né? Porque tem muita gente fala, a partir dos 40, não, a partir dos 50, não, a cada 1 ano, 6 meses, então assim, surge grandes confusões, né? Grande parte dos homens querendo fugir desse, né? Não, só com 60, não precisa ainda, né? Aquela Depois, coisa. mais um pouquinho. Isso, amanhã eu vou. Isso é rotina. Tá. Então, o que você diz sobre isso? Bem, Sil, antes eu vou chamar você de Sil também, que fica mais fácil. Por favor. Bem, antes de iniciar a questão câncer de próstata, é importante dizer a relevância dessa doença, né? Nós sabemos que nós teremos 62 mil casos de câncer de próstata por ano, 62 mil óbitos por ano dessa doença em todo o globo. A cada 100 mil pacientes, 60 pacientes terão câncer de próstata no próximo ano. Então, se nós fizermos uma conta rápida, nós chegamos à conclusão de que morre um paciente por câncer de próstata a cada 38 minutos. É a doença que tem uma prevalência muito alta, né? E ela só perde nessa faixa etária do homem maduro, a partir dos 45, 50 anos, para as neoplasias, os tumores de pele. É o segundo tumor que mais acomete o homem nessa faixa etária, numa faixa etária onde existe uma produtividade profissional, pessoal, intelectual, à flor da pele, quer dizer, o homem está gozando de todos esses privilégios que a vida concede, e ele acaba sendo acometido nessa faixa etária, né? Só perdendo para os tumores de pele, como eu já disse, tá? Bem, respondendo objetivamente a sua pergunta. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, já que você falou sobre isso. Você sabe dizer, existe uma comparação entre o câncer de mama na mulher, esses números de grande, a quantidade, né, de câncer de mama na mulher e entre a quantidade de câncer de próstata no homem? Existe uma comparação, não? Não que eu tenha, realmente eu não me recordo desses índices estatísticos, mas eu posso dizer que a prevalência, de forma genérica, é muito alta também, né? Tanto que, se nós fugirmos um pouco dos números e usarmos o que se faz a nível de saúde pública, de ferramentas da saúde pública, nós verificamos a importância de ambas as doenças. Nós mesmos estamos fazendo aqui alguma coisa que diz respeito à propagação de informação dada a relevância da doença. E assim também vemos o câncer de mama, onde vários projetos a nível de medicina pública são efetuados, estimulando que as mulheres façam da mesma forma o autoexame da mama, da mesma intensidade que os homens deveriam, pelo menos, fazer a avaliação. Acho que talvez as mulheres façam um pouquinho mais que os homens, né? Com certeza, sim. Mas isso é cultural, é histórico e culturalmente se explica. As mulheres precocemente já procuram um serviço médico para, enfim, iniciação do seu conhecimento sobre si mesmas, sempre a preocupação também com o início da atividade sexual. Enfim, as mulheres são mais compelidas a ir ao médico, ao ginecologista, com uma certa precocidade. Já essa imposição, vamos chamar de uma imposição, na verdade é um convite para que os homens participem dessa avaliação, desse julgamento, seria a partir dos 45, 50 anos, onde já existe uma certa resistência maior a sair da sua rotina cotidiana, né? Então, essas coisas entram na vida do homem posteriormente. Talvez isso explique um pouquinho essa dificuldade que
se perpetuou durante muito tempo da aceitação, da avaliação da próstata, né? E a própria negação da doença é uma outra coisa que isso aflige a comunidade cristã como um todo, né? O medo de ter a doença, enfim, e suas complicações, né? Isso afasta um pouquinho o homem da sua avaliação prostática. E aí, então, você diz, a partir dos 40, 45, seria o ideal para começar a fazer o exame. Na verdade, hoje, a preconização já avançou novamente, assim como no tempo que eu me formei, era 50 anos, coadvindo de algumas ferramentas investigativas, nós retraímos para os 45 anos o início do processo de rastreamento, e hoje já existe um certo consenso que podemos começar aos 50 anos de idade, a avaliação para isso. Aqui cabe uma exceção, um grupo de exceção de homens que devem antecipar a sua avaliação. Por quê? Porque existe grupo de risco. Por uma questão familiar, genética familiar, existem homens que tiveram antecedentes familiares em linha direta, de primeira geração, tiveram câncer de próstata, ele tem 2 vezes mais chance de desenvolver a doença do que a população em geral. E se além da primeira, segunda, 2 gerações tiveram, esse índice vai a 5 vezes. Obviamente que, às vezes, num grupo de amigos, esse indivíduo que se encontra nessa situação, talvez não tenha, e todos os outros amigos venham desenvolver câncer de próstata. Sim. Nós estamos apenas falando sobre dados estatísticos, né? Por isso que hoje se preconiza 50 anos e 45 anos para aqueles que têm antecedentes familiares de câncer de próstata, que funciona como um fator de risco, ok? Nossa, estão puxando a orelha aqui do seu amigo, você está vendo ou não? Todo mundo dizendo que ele está atrasado, do meu irmão. Nesse ponto, você sabe que tem um estudo, até pitoresco, é um dado que vem, os homens casados, eles morrem menos de câncer de próstata. Sabe por quê? Não é por nada, é exatamente por conta da presença e a intimação de quem o ama, que é a própria mulher, que fomenta, que estimula, que faz os lembretes. Na verdade, não precisaria lembrar, porque ele sabe que tem que ir. Mas acaba funcionando como a parceira que chama atenção. A mulher acaba sendo mais rígida, né? Então, esses indivíduos acabam tendo menos... Veja bem, eu gostaria só de esclarecer, vou até pegar um ganchinho para esclarecer uma coisa. Nós não vamos tirar da nossa pauta a palavra prevenção, porque ela é mais forte e deve ser usada. Mas vou fazer uma confissão. Na verdade, a palavra correta a ser usada em câncer de próstata é rastreamento precoce. Porque infelizmente não temos elementos para prevenção. Então, o ideal é que você faça um rastreamento. É por isso que todas as campanhas enfocam essa questão, né? Então, esse esclarecimento é bom que seja feito. Então, quer dizer, o homem acaba tendo menos, não é que tem menos doença, mas o homem ele acaba sendo fomentado a ir mais precocemente, porque sua parceira muitas vezes o estimula ou cobra isso dele, e quando ele descobre a doença, geralmente esse grupo de homens descobrem a doença numa fase ainda precoce, que é o melhor não ter, mas se é para ter o câncer de próstata, melhor que ele seja descoberto, diagnosticado precocemente, quanto antes, melhor. E aí a periodicidade, Paulão, fazer entre 45 e 50 anos é uma vez por ano, o normal? Sim, uma vez iniciado essa linha de corte, passou da faixa etária, anualmente esse homem terá que fazer o seu rastreamento de próstata, ou exame preventivo da próstata, como que é. Bom, como a gente faz da mama, né? Sim. E assim, os homens todos estão vulneráveis a desenvolver um câncer de próstata, mais aqueles que têm na família, como você falou, mas todos estão vulneráveis a isso. Sim, todos, a vulnerabilidade é universal, apenas fatores de risco fazem com que se preste uma atenção maior para esses indivíduos,
Por exemplo, a gente já citou o histórico familiar como sendo um traço dos mais importantes. A idade também, ninguém vai fazer exame de próstata em homens jovens, apesar da ocorrência, embora rara, de câncer de próstata em homens jovens. Mas não se Tá. justifica iniciar um rastreamento numa faixa etária muito precoce. Tá? Uhum. A etnia a qual o indivíduo pertence tem algum peso relevante, embora não Ah, não mude a saúde. sabia. Sim, a etnia negra, os negros, eles têm uma chance maior de desenvolver câncer Maior. de próstata, maior, tá? Uhum. Assim como países, população dos países nórdicos, onde o frio é extremo, eles têm alguns hábitos alimentares, podemos falar isso num outro momento, também eles estão Uhum. mais susceptíveis, se não ao desenvolvimento do câncer de próstata, mas à aceleração da doença quando ela se apresenta, tá? Então, existem Sim, alguns sim. fatores que devem ser levados em consideração que motivam, acabam por motivar. Mas, de uma forma geral, as datas devem ser respeitadas, isso basta para que, uma vez que ele esteja diante ou sob o cuidado de um urologista, se possa fazer essas avaliações sempre anualmente. Eu falei E, da data de começo, eu esqueci de falar sim, da sim. data final, até porque isso é É. de menor relevância. Os homens estão dispensados, a partir dos 80 anos, compulsoriamente de fazer check-up da próstata, tá? Depois eu Tá. posso explanar um pouquinho depois a esse respeito, tá bom? Uhum. É, eu ia até te perguntar, porque assim, eu tenho, acho que já li em algum lugar e tenho visto, né, que assim, o número de homens com câncer de próstata está aumentando e vai aumentar muito porque o homem está vivendo mais também, né? Então, é muito normal que o homem mais idoso venha a ter o câncer de próstata. É mais ou menos isso? Sim, essa é uma regra, não querendo ser enfadonho, não é isso que a gente vai falar, entrar em situações muito técnicas. Uhum. Existe uma teoria que aponta para que todo homem nasce geneticamente comprometido para desenvolver o câncer da próstata. Mas ao Tá. longo da vida ele tem fatores protectivos que impedem Hum, que esse oncogene se manifeste. A partir do tá. momento que ele envelhece, ele perde esse fator protetivo. E aí, então, Uhum. ele acaba como uma evolução Natural. natural, Uhum. tendo o câncer de próstata. Se nós formos pegar, Sim. e até as políticas públicas de saúde do homem acabam entrando, se baseando num dado específico. Vamos ver um gráfico, né? Aquelas duas barrinhas geométricas e tem uma Uhum. curvinha de progressão. Por que os 45, 50 anos é a data de escolha? Porque até então é raríssimo o câncer de próstata. E essa curva Tá. se descola nessa idade e começa a evoluir progressivamente. Se Uhum. nós fôssemos extrapolar, 100% dos homens teriam câncer de próstata se vivessem em torno de 106 anos de idade. Ok? É mais ou menos Entendi. esse. Como a maioria não chega lá, obviamente que esses dados são Uhum. apenas uma projeção, né? Certo? Sim, sim. Mas é grande a possibilidade, né? Sim, cada É, vez, à medida que envelhece, aumenta o risco de câncer de próstata. tá. E quais são os exames de rastreamento? Eu ia falar preventivos, mas então são exames Não, de fica à vontade. rastreamento do Exatamente, câncer da sim. próstata. Tá. Existem hoje várias formas de investigação e vão se somando outras à medida que a A tecnologia medicina vai vai. Aham. adentrando a medicina, né? Mas, de forma clara, simples de executar, a gente ainda tem o exame físico, que é a visita do Uhum. paciente ao urologista, onde se tem a oportunidade, além de colher-se a história, onde se investiga alguns sintomas, o principal exame físico, é o toque retal, onde o Uhum. urologista tem a oportunidade de palpar a glândula, sentir a consistência da glândula e verificar ou não a presença de nodulações. Tá? A Tá. glândula tende a ser uma glândula amolecida, tipo cartilagem de nariz. Se vocês tiverem que ter uma impressão, é só palpar a cartilagem do seu nariz, vocês têm
uma impressão sobre a consistência da próstata, e a gente tem a oportunidade de sentir algumas áreas que possam estar um pouco endurecidas ou formadoras de nódulos, tá? Esse é o exame principal a ser feito. Que muito parecido com o exame da mama, né? Do toque da mama, então. Exatamente, sim, é da mesma forma. A grande diferença é que o homem não consegue fazer. Precisa do urologista. Mas olha, eu vou te ser bem sincera. Eu não confio em mim no exame de toque da mama. Eu vou na ginecologista, no ginecologista, porque eu acho que às vezes eu acho que tem alguma coisa, não tem nada, então eu prefiro ir também. Então, né? Mas é uma curvinha de aprendizado também, né, Silvia? Porque você vai tendo a dúvida e vai sendo dirimida, você vai criando uma confiança maior e vai acreditando cada vez mais naquilo que você está palpando. E, na verdade, o autoexame não busca uma sensibilidade tal que você seja capaz de identificar as filigranas, mas sim alguma coisa mais grosseira mais que grave, pareça. Né? Que chame mais atenção. Né? Bem, após o toque retal, a segunda ferramenta fundamental é o exame laboratorial, uma coleta de sangue, onde você pesquisa uma molécula chamada PSA, antígeno prostático específico. Esta dupla, toque retal e PSA, historicamente têm sido utilizados para identificação, para o rastreamento e determinação não do diagnóstico, mas da indicação que leva ao diagnóstico. É a desconfiança a partir desses dois exames que faz com que você dirija o seu diagnóstico e a próxima ação a ser tomada, tá? Outros exames, e eu gosto de falar isso porque é muito comum eu receber no meu consultório pacientes que chegaram a fazer não só ultrassom, mas como tomografia, ressonância magnética nuclear, enfim, vários exames high-techs, muito mais sofisticados, mas que infelizmente eles não acabam por não transmitir os mesmos dados que o velho e bom toque retal confere ao urologista e a tecidos do PSA. Essas duas ferramentas, elas ambas produzem falhas. Nós podemos cometer equívocos. E é por isso, eu falo isso em especial porque é muito comum eu perguntar para um paciente, você já fez seu exame de rastreamento de próstata esse ano? Já, doutor, já fiz colher meu sangue e o PSA está ótimo, o exame está bacana. Eu fui no clínico, ele falou que eu posso ficar tranquilo. 30% dos homens com câncer de próstata apresentam índices de PSA dentro da normalidade. O fogo está pegando e o alarme não está tocando, ok? Assim como o toque retal, também paira algumas dúvidas. Às vezes, existe um toque que é considerado normal num paciente que tem presença de alguma área de câncer na próstata. Por isso, a importância do cruzamento desses dois exames. Das informações. Retal, exatamente. E aqui a gente pode fazer um paralelo, rapidinho, para não me estender muito, onde as convergências. Toque normal, PSA, normal. Saudações, até o ano que vem. Toque anormal e PSA anormal, não há dúvida, esse paciente vai para uma biópsia da próstata, uma coleta de material para definir o provável tumor que existe. Agora existe uma zona cinzenta, toque normal, PSA elevado. Será que meu toque não foi capaz de enxergar um tumor que aí está? E o contrário também é verdadeiro, como eu falei, muitas vezes o PSA é normal. Do contrário. Né? Então esses pacientes, eles merecem, se não uma biópsia de próstata, às vezes poder parecer agressiva, merecem pelo menos um acompanhamento, uma monitorização, uma vigilância mais estreita. Eu costumo acompanhar, quando eu não biopsio esses pacientes, eu peço para eles retornarem precocemente ao meu consultório, em 6 meses e não em 1 ano, para fazer um segmento mais... Aí faz um acompanhamento mais... rigoroso. Rigoroso, em menos tempo, né? Sim, exatamente. E assim, a gente que faz parte, né, da área
tanto da educação quanto da saúde, você é passível de erro, né? Então todo cuidado é pouco, né? Sim, sem Para dúvida. verificar, olhar, e quanto mais instrumentos você tiver para comprovar ou não provar aquilo que você está achando, melhor, né? Sim, na verdade o A paciente margem de erro vai ser menor. vem buscando alguma confidência para que ele possa estar à vontade, seguro de que não é portador de uma doença. Então, Sim. você tem que usar os elementos que você tem para poder transmitir essa segurança ao paciente. E muito importante. E agora vem a próxima pergunta, né? Tem cura o câncer de próstata? Sim. Agora, posso colocar uma pimentinha? Pode. Deve. O câncer de próstata precisa ser curado? Parece estranha essa pergunta, né? Mas ela é relevante porque é uma doença que ela tem... O câncer de próstata é o câncer de próstata, ponto. Quando você vê um homem sendo acometido por câncer de próstata, assim, no início da terceira idade, 50 anos, ainda jovem, vamos dizer assim, a doença tem um comportamento extremamente agressivo. Vá brigar com ela, porque senão ela vai trazer efeitos danosos, catastróficos. Esse mesmo câncer de próstata, que é a mesma natureza biológica, acomete um homem já com uma idade um pouco avançada, ele não tem o comportamento biológico igual. Ele costuma se comportar como uma doença benevolente, exatamente. Então, muitos pacientes, eu estou falando com muito cuidado isso, porque eu não quero estimular ninguém a abrir mão desses cuidados que a gente está aqui enaltecendo e até valorizando e estimulando. Mas isso é uma decisão do médico urologista, que vai conversar com o seu paciente e propor para ele algumas alternativas quando ele encontra uma situação de tumor presente no paciente muito idoso, que provavelmente não irá falecer dessa doença. São incontáveis os números de homens que morrem com câncer de próstata, mas não câncer da próstata, né? Então são fases diferentes onde tem que ser abordado, mas a mensagem que tem que ficar é o cuidado de fazer o rastreamento. Tá? Então, quanto mais novo for descoberto, mais cuidados tem que ter. Exatamente. Né? Quanto mais novo for o paciente, mais rigoroso tem que ser esse rastreamento. E o câncer de próstata tem, respondendo a sua pergunta. É uma doença que hoje tem cura. Se não há cura, métodos paliativos bastante eficientes, que muitas vezes fazem com que esse paciente, além de manter uma boa qualidade de vida, acabam não sofrendo complicações e colateralidades da própria doença e muitas vezes acabam por falecer por causas naturais, com o câncer controlado. Então, eu diria que muitas vezes não tem cura, mas tem um tratamento que é tão eficiente que faz com que o paciente consiga conviver com o câncer sem admoestá-lo de forma dramática. Entendi. Que não leve a óbito, né? Exatamente. Ótimo. Paulão, alguém perguntou aí se o ultrassom também colabora para esse diagnóstico conjunto com o PSA e o toque. Olha, o ultrassom ele tem sido ricamente utilizado como quase um instrumento que fazendo parte do PSA e do toque retal. Particularmente, eu não gosto muito da ultrassonografia. Eu acho que ela não acrescenta muito à minha propedêutica rotineira. E eu explico por quê. Muitas vezes você tem um nódulo na próstata. Foi o Carlão. Agora ver quem perguntou. Manda um abraço. É Paulão, Carlão, tá uma festa tá tudo assim. Desculpa, pode chamar. Não, imagina. Interrompa quantas vezes precisar. O nódulo que você palpa no toque, em 1/3 das vezes não é identificado pelo ultrassom. Entendi. O ultrassom falha. Ainda mais o ultrassom por via abdominal, que teoricamente é a preferência dos homens, por não ser agressivo, entre aspas, tá? Por ser um exame tranquilo. Ele
carece de informações fundamentais. Tá? Agora, um exame que tem uma especificidade melhor, que tem uma imagem, uma resolução de imagem melhor, que poderia identificar mais, seria o ultrassom transretal. Agora, quem já Tá. fez uma biópsia de próstata sabe que o ultrassom transretal é muito pior do que o toque retal, pela própria Sim. instrumentalização e tudo mais. O ultrassom tem um valor fundamental e isso é o caminho natural de toda a pesquisa de câncer de próstata. O ultrassom transretal, para aquelas situações onde o urologista está desconfiado da presença do tumor. Seja porque ele palpou, seja porque o PSA está elevado, indicando que possa ter alguma coisa. Mas só que esse ultrassom, ele não se encerra exatamente na pesquisa ultrassonográfica. O ultrassom entra para guiar a agulha que vai retirar os fragmentos a serem examinados da próstata. Ele vai guiar a agulha de biópsia. Então, é essa a ideia de se usar o ultrassom transretal. Não exatamente para fazer um rastreamento corriqueiro, que é disso que se trata, é isso que nós estamos falando, do dia a dia, dessa avaliação anual. Eu não acredito que ele traga um grande benefício. Ele vai ser usado a posteriori nesse grupo de homens que tem a chance de se encontrar o câncer de próstata e que você precisa fazer a biópsia da próstata. Aí ele é fundamental e relevante. Tá? Certo. Paulão, e quando o câncer da próstata é diagnosticado precocemente, qual é o tipo de tratamento usual? Que tipo de tratamento? É quimioterapia? Como é que passa por aí esse tratamento? Tá. Tem a precocidade do câncer e a idade do paciente. A idade do paciente sempre vai estar nessa balança. Tá? Paciente jovem, com a presença, com o diagnóstico firmado de câncer de próstata, não existe nenhuma dúvida que você tem que impor a ele alguma forma de tratamento. E a grande chance de tratamento curativo, hoje em dia, obviamente que a gente tem uma queda de braço aqui, uma briga de corda. O cirurgião, o urologista, ele opta pela cirurgia. Se você for falar para o radioterapeuta, ele vai falar que os índices de sucesso da radioterapia são similares à cirurgia. Mas hoje, eu ainda acredito que o paciente jovem, ele se beneficia bastante com o ato da cirurgia em si. E hoje nós temos 3 técnicas cirúrgicas. A mais elementar, que é a cirurgia convencional, a técnica de cirurgia aberta, foi desenvolvida na década de 90, cujo precursor foi um professor de Harvard, Patrick Walsh, o nome dele, e ele disseminou essa técnica e ela se popularizou com muita força, porque foi uma nova técnica criada onde ele conseguia preservar a continência urinária, que é um grave efeito colateral, e também um grande número de homens tinham a inervação peniana preservada, o que evitava a disfunção erétil. Então essa Sim, eu técnica, ia ela ganhou perguntar muita isso. força. Quais as consequências, né, dessa cirurgia? Porque a gente ouve falar muito, não, mas é melhor não fazer cirurgia porque vai causar isso, isso e aquilo, né? Então, quais as consequências, né, ruins, na verdade, né, A dessa grande vantagem cirurgia? é que você tem a oportunidade de realmente resolver o problema. Você tirar todo o tecido, toda a glândula e livrar, curar esse paciente, né? Certo. As desvantagens são essas duas que eu acabei comentando, que grande parte dos homens desenvolvem uma incontinência urinária, para quem, explicando melhor, uma falta de controle sobre a sua micção, acaba tendo. Deu uma parada, uma sumida, Paulão? É só ele que tá sumindo, gente? É só para mim? Alguém pode me responder aí se o Paulão tá sumindo para todo mundo ou é só para mim? Só ele? Ixi, sumiu de vez. Ele saiu. Vamos ver se ele pede para entrar de novo, que eu chamo ele novamente. Eu tô normal, Rica?
Beijo, saudades. Oi, Mariana, né? A Mariana do Carlos. Agora entendi quem é que fez a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo novamente. Espera aí. Ups. Estou chamando novamente. Espera aí. Estou chamando novamente, gente. Olá, Ah lá, tá perdemos a entrando. conexão? Oi, Ah, perdeu. estamos de volta aqui. Tá, legal, vamos lá então. Então, você estava falando das Isso acaba... desvantagens aí da cirurgia, você estava no raciocínio. Volta porque Sim, teve um pedaço grande que você sumiu. A maioria dos pacientes que desenvolvem incontinência urinária acabam recuperando uma continência socialmente aceitável. Então, esse acaba não sendo um grande problema. Mas já não somos tão felizes na preservação dos nervos. 50% dos pacientes que são submetidos a ato cirúrgico acabam tendo uma disfunção erétil posterior. Tá? Okay? Tá. A radioterapia também pode ser citada como uma opção, dependendo de cada caso. Eu gosto muito da radioterapia, principalmente nas suas modalidades mais modernas. Elas trazem um bom controle também sobre a doença. E sempre vamos colocar assim, partindo da premissa que um dia nós temos a linha da vida interrompida, eu preciso curar uma doença se eu posso usar alguma ferramenta que me faz controlar essa doença com tal eficiência que por outros modos eu venha a falecer. Então isso sempre tem que ser colocado, né? Na escolha da terapia que o indivíduo gostaria de fazer. Por isso que para homens jovens eu opto sempre pela cirurgia, porque parece que ela tem uma curva estatística melhor a longo prazo. Mas para homens já de uma idade mais avançada, a radioterapia cai muito bem. Tá? Era isso que eu ia perguntar na próxima. Qual o tipo de tratamento, né, para os homens mais idosos, né, quando o câncer acontece, né, para os homens de mais idade, né, ou um diagnóstico tardio, né, quando esse diagnóstico é obtido já tardiamente, né. Tá. Já com metástases, no caso, onde a doença já está disseminada. A cirurgia não se aplica. Assim, via de regra, a cirurgia não se aplica porque você não tem mais a chance de estabelecer um processo curativo. Então, é melhor optar por radioterapia nesses casos. Tá? Ou quando já existem metástases à distância, existe também a quimioterapia. Eu diria antes da quimioterapia, o que é muito mais popular e é muito mais usual entre nós, é uma castração química do homem. Ele usa algumas drogas que tiram o hormônio testosterona de circulação. E nós sabemos que o tumor de próstata, ele é hormônio dependente, pelo menos nas suas fases iniciais. Então, muitas vezes isso é um tratamento excepcional, fantástico, e resgata muito de qualidade de vida e tempo de vida para esses homens, tá? Apesar de não ser um tratamento curativo, é apenas paliativo. Certo. E, Paulão, tem alguma forma de prevenir o câncer de próstata? Alimentação, alguma coisa que ajude, alguma forma de prevenção? Porque você colocou que, por exemplo, a etnia tem um grau aí né, que aumenta, na verdade. Mas aí tem alguma forma de prevenção, né, para o câncer de próstata? Não que possa ser utilizado, né? Porque, como eu falei, a testosterona, o hormônio masculino, ela em algum momento ela age como um precursor, como um combustível do tumor. Só que você não tem como tirar ela de circulação, né? A não ser que você tivesse os eunucos, né? Que já homens castrados desde a juventude. Provavelmente não teriam câncer de próstata, né? Agora, uma coisa interessante que você comentou acerca de alimentação. Não existe qualquer prova contundente de que alguma alimentação vai trazer uma real proteção. Mas substâncias como licopenos, que nós encontramos nas frutas vermelhas, tal, além de ômega 3 e outras coisas, a literatura é vasta sobre alguns elementos que poderiam ter um efeito, não é só para o câncer de próstata, são elementos citoprotetores,
o que bloquearia esse Pro desdobramento do câncer. Então, na mesma linha, nesse mesmo radar, a gente poderia falar que essas drogas poderiam ter alguma efetividade. Ação Agora, protetiva, né? Alguma ação protetiva. Por outro lado, nós sabemos, olhando para o globo, nós verificamos que algumas áreas do globo, especialmente países nórdicos, como eu falei, onde os costumes alimentares são ricos de gordura animal, a velocidade de crescimento do câncer de próstata é acelerado. Então, nós colocamos que isso poderia ser uma forma, né, também alimentar, de a supressão do excesso de gordura animal poderia ter um efeito protetivo. Quanto menos gordura animal, melhor para não ter câncer de próstata. Exatamente. Vegetariano. Ou não seria desenvolver, ótimo, né? Seria bem. Mas se priva de outras coisas muito boas. A Luciana perguntou em relação a esse médico de Harvard que você falou, esse tipo de cirurgia que ele trouxe nos anos 90, ela não causa a consequência da impotência e da incontinência urinária, ou ela diminui? Como é que é? Não, ela diminui bastante, porque as técnicas anteriormente a esta eram devastadoras, sempre com incontinência, e tanto que foram abandonadas. Esse estudioso, esse médico, ele reinventou uma técnica onde ele conseguia preservar esses elementos e, ao mesmo tempo, fazer uma cirurgia que fosse curativa, né? Então, é por isso que ele se difundiu com rapidez e todo mundo passou a praticar essa técnica. Hoje nós já temos outras técnicas, mas sempre o princípio é o mesmo, só que outras bases, que é a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica. Na verdade, tudo cirurgia. A intenção da cirurgia, extirpar o tecido canceroso ou a glândula inteira e minimizar os efeitos colaterais, mas da mesma forma é um ato cirúrgico, né? E hoje a robótica está na moda hoje, né? Sim, todo mundo que quer operar, sim, está fazendo robótica. Deixa eu te perguntar duas em uma. A minha mãe perguntou se o câncer de próstata ele pode causar problemas de soltar o intestino. E uma outra pergunta que eu queria fazer é se o câncer causa impotência. Não, é a cirurgia que causa impotência. Exatamente. Não é o câncer. A cirurgia causa as complicações, os efeitos colaterais da cirurgia. A terapia menos, mas também pode ofender da mesma forma esses pequenos nervos que levam à condução sensorial e motora do pênis, trazendo a disfunção erétil, né? A quimioterapia ou bloqueio hormonal, por assim dizer, da mesma forma, você está castrando quimicamente o paciente, pode trazer também disfunção erétil, né? Com relação à pergunta, não. Geralmente o reto, o aparelho digestório, ele é poupado. É difícil você ver um tumor, apesar da proximidade, é difícil você ver um tumor invadindo o reto, né? Ele costuma invadir a vesícula seminal, a base da bexiga, produzindo até retenção urinária, e ele tem a tendência de metastatizar, principalmente para grandes ossos, bacia, coluna, costela e tal, entendeu? Tá, entendi. A Luciana colocou aqui também em relação em relação à alimentação, que você falou das frutas vermelhas e tal, por isso que se fala que é importante comer tomate para a próstata? Exatamente. Seria daí A indústria farmacêutica foi voando e lançou um produto no mercado quando nós estávamos vivendo esse oba-oba da próstata, câncer de próstata, chamado tomato. Olha só. Com a ideia de propagação. Mas não existe nenhum trabalho que realmente confirme a eficácia dos licopenos também e outras substâncias quaisquer. Tá, ótimo. Paulão, a gente está com menos de 10 minutos agora para terminar a live. Passa rápido. Foi rápido, eu acho que eu fui muito prolixo. Não, imagina, foi ótimo, informações excelentes. Com certeza o pessoal está adorando e vai adorar mais ainda quem assistir depois. Eu mesma fiquei sabendo de várias coisas que eu não sabia. E que recado você daria para os homens, né? Eu acho que assim, a gente está encerrando um Novembro Azul, semana que vem, segunda-feira já é o último dia do mês. Eu acho que essas campanhas elas são muito importantes, assim como o Outubro Rosa, eu acho que elas fazem
um papel de conscientização, né? Eu, como educadora, eu acho que realmente isso é muito importante, né? A gente lutar por causas assim, né? E ter campanhas que nos tragam palestras, né, conhecimentos sobre isso, né, e eu acho que acaba com isso as pessoas se conscientizando mais. Então, que recado você daria para os homens, né, em relação à próstata? Não só o câncer de próstata, mas a próstata, que é um órgão que pouca gente conhece, como você falou, a função, a gente acha que é do sistema urinário e não é, então ela é bem pouco conhecida, né? Que recado você daria? Eu vou no mesmo diapasão do que nós já temos feito nos últimos anos, nas últimas décadas. É muito importante. O câncer de próstata é uma doença curável, quando não curável, controlável. E existem vários avanços onde, além de você brigar e impor um limite para a doença, o estacionamento da doença, você acaba trazendo qualidade de vida, você não tem comprometido de forma muito, não é um compromisso devastador, os efeitos colaterais têm sido mitigados a partir de novas tecnologias que estão sendo implementadas, então não se descuidem. E eu vou fazer um comentário aqui que faz parte da minha experiência pessoal. Você sabe que nas gerações às quais nós pertencemos já, elas são mais descoladas. Nós vivemos sempre nessa demarcação de que seja o preconceito que afasta o homem da sua avaliação. Na verdade, ainda, talvez um pouquinho isso eu ainda observe. Não uma coisa descarada, mas uma coisa mais velada. Mas existe uma mensagem que eu acho muito importante. Para os homens que estão suscetíveis ao câncer de próstata, todos os homens, mas que ainda estão numa atividade, num ritmo muito acelerado, são jovens e tudo mais. Um dos principais fatores que fazem um homem não procurar urologista não é exatamente o constrangimento. Muitos lidam numa boa com isso. O estresse, uma modalidade, o estilo de vida a qual nós estamos se submetendo na nossa contemporaneidade. Então, não se pode, não se deve dar atenção. Esse é o pensamento equivocado. Primeiro eu preciso fazer o meu dia. E aquilo que sobra do meu dia, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Isso é uma mentalidade atual, sim, workaholic, né? E é isso que eu sinto que realmente muitos homens deixam de ir ao consultório, não é por preconceito, é por falta de tempo. Ou não priorizar isso. Né? Sim, então, sim, acho que isso é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque é rápido, tranquilo. Eu brinco com os meus pacientes que prometo ser bem rápido, né? A não ser que você não queira. Depois eu te dou um copinho de uísque, fica sossegado. Tá tranquilo, né? Conversinha no começo, uma champanhe no final, tá bom? E depois eu fico esperando o buquê de flores chegar pelo correio. É isso aí. Mas ótimo, Paulo, muito obrigada, viu? Obrigada pelas informações extremamente relevantes. Não pense você que não foram relevantes, foram extremamente relevantes, com certeza. E você abrilhantou a nossa última live do Novembro Azul, né? Trazendo esse assunto da próstata, do câncer, trazendo informações muito importantes. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. O Espaço Ser agradece, a Luciana também que está aqui assistindo a gente. E quem sabe a gente faz mais lives aí para trazer mais assuntos importantes dentro da área da urologia. Muito obrigada mesmo. Agradeço. Muito boa noite para vocês todos. Viu? Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E quem quiser assistir a nossa live novamente, ou quem não assistiu, pode assistir pelo nosso IGTV ou através do nosso site www.espaçoserhumano.com.br ou no nosso canal do YouTube. Tem várias formas de assistir todas essas informações super importantes que o Paulão trouxe pra gente, tá bom? Muito obrigada, gente. E encerramos assim o nosso Novembro Azul, com chave de ouro. Obrigada. Beijo, até mais.